Bom dia, investidores e investidoras. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou a Gabriela Spork. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call, esse início de semana. Segunda-feira aqui, dia 9 de setembro de 2024. Vamos passar aqui pelos índices, principais notícias, então já vem com a gente. Chega aí deixando seu like, deixando seu comentário, que ajuda demais o nosso trabalho. E já iniciando então as notícias internacionais, falando justamente sobre ele, Payroll, o evento de sexta-feira. Exatamente. E que evento, hein? Que volatilidade que trouxe. O payroll veio abaixo das expectativas, né? Criação de novas vagas ali ficando na casa dos 140 mil, a expectativa estava mais em torno ali dos 160 mil vagas. E o destaque também ficou para a revisão dos dados anteriores, que reduziram a quantidade de vagas criadas em quase 90 mil vagas. Então, o cenário mostrou realmente um arrefecimento do mercado de trabalho que era tão comentado nos últimos meses. A gente precisava de mais dados para ter certeza disso e realmente parece que é o que aconteceu. Só que o que trouxe volatilidade? Os dados vieram piores do que o esperado, consequentemente trouxe a perspectiva de que talvez o Fed tenha errado a mão, deixado a taxa de juros muito alta por muito tempo, e isso deve ter se refletido na economia. Então as expectativas ali do juros se alteraram bastante. Logo após a decisão, a perspectiva de corte de 50 bips na reunião já subiu para quase 80% ali, depois foi revertida de novo. Então, bastante volatilidade trazida por esse dado. Agora o mercado fica de olho nos próximos indicadores econômicos que vão sair para ver se o Fed realmente vai precisar correr com esse corte de juros para compensar essa perda de dinamismo na economia. E falando por corte de juros, próxima notícia traz aqui dos bancos centrais iniciando um ciclo sincronizado de corte de juros. Exatamente, então nós temos aí no foco, né, principalmente o Banco Central Europeu e o Fed, né, aí no radar, eles devem eles devem cortar suas taxas. O Banco Central Europeu ele já iniciou o corte, pausou, é esperado que volte a cortar. O mercado já esperava esse corte agora nesse mês de setembro, ele havia sinalizado isso anteriormente, mas espera também uma sinalização de como vai ser o comando, né, das próximas reuniões até o final do ano. Olhando um pouco para o Fed ele iria iniciar o seu primeiro corte da pandemia, tem uma expectativa muito grande sobre isso, como o Gabriel falou, a gente tem um número aí de dados de emprego desacelerando e uma inflação mais estável, então isso aumenta aí a perspectiva, mas não se sabe ainda qual a magnitude aí desse corte, ainda tem muita incerteza nesse cenário. O que a gente consegue observar é que esses bancos centrais eles estão mudando o seu foco justamente para um estímulo do crescimento econômico, depois de perceber que a inflação por lá está o risco de desaceleração está um pouco menor. E agora falando sobre eleições americanas, né? Harris se prepara para o confronto que ela tanto buscava aí contra o Trump. Agora a Harris chega com um novo objetivo, trazer uma imagem um pouco melhor ali para o Partido Democrata e mostrar também as propostas dela e tudo mais que ainda estão um tanto quanto soltas, ainda precisa que o eleitorado conheça mais ela e conheça mais as suas propostas. Então, amanhã a gente deve ter esse debate que vai acontecer na Filadélfia e aparentemente deve ser o último debate até as eleições, porque a gente não tem mais nenhum marcado até o momento. Se tiver ainda, a gente deve ter novos desdobramentos disso, mas por hora esse é o último debate que a gente tem até as eleições, que acontece entre esses dois candidatos. Então vamos ver como que isso deve mexer, as propostas que ela deve trazer também no debate e como que vai ser essa performance dos dois candidatos, que isso tem contado muito para o desempenho e as expectativas em relação à eleição. Passando agora para a nossa última notícia internacional, agora sobre China. IPC sobe 0,6% abaixo do esperado. Falei com o Gabriel aqui antes, parece que China não para de decepcionar, né? Então o índice de preço ao consumidor, ele teve um recuo levemente abaixo do que o mercado esperava ali na base anual, o recuo de subindo 0,7, veio aí 0,6, justamente ainda por uma demanda mais fraca aí desde a época da pandemia, né, pessoal? A parte aí, o que trouxe, eu acho que mais surpresa ao mercado foi justamente o índice de preço ao produtor, que veio recuando 1,8 na base anual e o esperado era 1,4. O que? Sustentado ainda por uma demanda mais fraca, mas também por essa crise imobiliária chinesa, que não é de hoje que a gente traz aqui no Morning Call. Um ponto que eu acho importante ressaltar, né, um dos principais figuras aí na parte da economia chinesa, um ex-presidente do Banco Central chinês, comentou que a China precisa de medidas mais severas contra o combate aí a esse processo deflacionário. China indo na contramão do mundo, justamente, né, tentando fazer com que tenha uma economia mais aquecida e o mundo tentando arrefecer essa parte aí de inflação.
E agora, olhando para a parte interna, né, falando um pouquinho de emprego, então, o emprego sinaliza estabilidade, mas pode ter virada em 2025. Sim, os dados de emprego seguem uma toada muito boa, né? O desemprego deve estar na casa de 6,8%, salvo engano. Taxa bem A baixa. matéria é uma taxa bem baixa historicamente, né? Os patamares ali de 2014. Essa matéria traz um estudo ali conduzido pelo próprio Santander aqui, mostrando que essa taxa ainda tende a arrefecer mais até o primeiro trimestre de 2025, podendo chegar ali na casa dos 6,6%. Dado esse dinamismo econômico que a gente vê, né? A gente comenta aqui sobre a atividade econômica ainda aquecida que a gente tem, um PIB forte, e o mercado de trabalho também é um reflexo dessas variáveis econômicas aqui, refletindo esse maior dinamismo também. Entretanto, não se sabe ao certo, depois desse período, o que pode acontecer. A expectativa, na verdade, é de que a gente tenha uma desaceleração, porque a economia é feita de ciclos, né? A gente tem ciclos econômicos, a gente teve alguns anos de um crescimento de PIB muito bom, muito forte, uma robustez econômica, e é possível que a gente veja uma virada desse ciclo à frente, o que pode também se refletir aqui nas taxas de emprego a partir do segundo trimestre de 2025. E agora, para a nossa última notícia nacional, confiança do consumidor brasileiro volta a subir em agosto, por falar em atividade econômica, né? Exatamente, então depois de algumas quedas consecutivas, o índice aí voltou a subir, né? O levantamento ele teve uma elevação de 1,5 ponto em relação a julho, indo aí para 53 pontos, mas é bom lembrar que nesse ano ele já teve uma queda de quase 5 pontos comparado aí com o ano anterior. Ainda é um cenário bem desafiador aí para esse índice, mas algumas coisas que podem explicar esse movimento de retomada de ânimo aí por parte dos consumidores é justamente o Ibovespa batendo aí a máxima histórica. Tivemos um arrefecimento aí por parte do dólar, né? Então ajudando aí o bolso de todo mundo, mas também a inflação voltando a desacelerar, né? Querendo ou não, é uma pedra no sapato aí para todos nós. Então, é uma notícia positiva, mas mesmo assim ainda com sinais de alerta em relação a esse índice. Galera, agradecer a todos aqui pela participação, lembrar o quão importante é o like, então deixem um like aqui, tá bom? Agradecer também, Gabriel, pela sua participação. Obrigado, Gabi, obrigado, traders, investidores. Uma ótima semana para todos, boas operações. Até mais, tchau, tchau. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.